Jogadores que mentiram e foram pegos. A definição de mentira no dicionário é ato ou efeito de mentir, engano, falsidade, fraude. E assim como na vida comum, a mentira incomoda e frustra muita gente e não é diferente no futebol. Muitas torcidas já se frustraram e foram enganadas. Imprensa, clubes e até diretoria também caíram nessa. Por isso no vídeo de hoje trouxemos um top 5 de jogadores que mentiram, mas que foram pegos na mentira. Meu nome é Alvin, seja bem-vindo ao Camisa 10. Já senta o dedo no like e bora comigo pra mais um vídeo. Abrindo a nossa lista temos Ronaldinho Gaúcho. Como quase todo mundo já sabe, Ronaldinho foi revelado pelo Grêmio em 1998 e desde cedo já chamou a atenção aqui no Brasil e por todo mundo. No ano seguinte, o bruxo já estava na seleção brasileira. Em 1999, inclusive, ele deu show no Campeonato Gaúcho, mesmo sendo muito novo, e ajudou a equipe a ser campeã estadual. Mas na comemoração do título, ele deu uma declaração que vai ficar marcada pra sempre na história do futebol e principalmente no coração dos torcedores do Grêmio. R10 falou que gostava tanto do Grêmio que se fosse sempre assim, com o estádio todo cheio e com carinho da torcida, ele jogaria de graça. A questão é que já em 2001, em negociação complicada com o PSG, o Ronaldinho forçou a saída do time gaúcho e não facilitou a vida do Grêmio. E a consequência disso é que o tricolor gaúcho não recebeu nenhum real em sua saída imediata, e o Grêmio e o jogador tiveram que resolver a situação em batalhas judiciais. Toda essa confusão acabou atrasando a estreia do jogador no PSG e depois de muita confusão, o clube brasileiro recebeu 4 milhões de euros de compensação, obviamente com um valor muito abaixo do que é o esperado por Ronaldinho. Em termos de comparação, para vocês entenderem, no futuro ele foi vendido por 33 milhões de euros para o Barcelona. Mas a história de amor e ódio entre R10 e Grêmio ainda tem um último capítulo. Voltamos para o ano de 2011, quando o bruxo voltou para o Brasil e levantou o interesse de Flamengo, Palmeiras e Grêmio. Ronaldinho deu entrevista dizendo que pela sua vontade já estaria vestindo a camisa do Grêmio e acabou iludindo a torcida tricolor, que para poder receber o jogador fez até vigília e ainda prepararam uma festa no estádio. Só que o Ronaldinho foi pego na mentira. A frase marcante que deu definitivamente ponto final na história do jogador com o clube tem 4 palavras: agora eu sou Mengão. Seguindo com a nossa lista, temos com certeza o caso mais louco do vídeo de hoje, com Somália. O ano era 2011 e existe uma frase que já virou folclore no futebol brasileiro, que é: existem coisas que só acontecem com o Botafogo. Foi realmente um caso bem louco que tomou conta de toda a mídia brasileira na época. Um dia Somália se atrasou para a preparação da equipe e, como desculpa pelo atraso, o jogador disse que tinha sofrido um sequestro relâmpago na saída de sua casa. Segundo ele, os ladrões o chantagearam por 2 horas. Mas mentira tem perna curta, e quando os investigadores analisaram seu carro e gravações de vídeo, as autoridades descobriram que o jogador havia mentido, pois os horários não batiam e isso só seria possível se Somália estivesse em 2 lugares ao mesmo tempo. Além da vergonha gigantesca que ele deve ter passado, o clube ainda deu uma multa para o jogador, onde Somália estava com a cabeça. O próximo nessa lista é lá das antigas, e o nome dele é Bebeto. Bebeto começou sua carreira no início da década de 80 no Vitória e se tornou mais conhecido ainda no cenário nacional com a camisa do Flamengo. De 1983 a 1989, ele estava vestindo a camisa do rubro-negro carioca. Chegou a ser ídolo depois de seus mais de 150 gols. A relação entre torcida do Flamengo e o jogador começou a esfriar em janeiro de 89, quando Bebeto inicia a negociação com o Vasco da Gama, que é considerado para a maioria dos torcedores do Flamengo o maior rival. Quando ele chegou no Vasco, ele declarou seu amor ao novo clube e ainda disse que desde criança era torcedor do Cruz Maltino. Em 92 ele foi embora para a Espanha jogar no Deportivo La Coruña e ainda retornou ao Flamengo em 96, e em 2002 foi novamente para o Vasco. Mas a mentira pode aparecer quando você menos espera, e ela apareceu para Bebeto. Já aposentado, ele deu uma entrevista a um programa esportivo e declarou seu amor ao Flamengo novamente, dizendo que sempre torceu para o Flamengo e que é sim flamenguista. Agora resta saber o que é mentira, se é a parte vascaína ou se é a parte flamenguista. Seguindo a nossa lista, temos Paolo Guerreiro. O jogador peruano chegou ao Corinthians em 2012 e no mesmo ano fez o gol que deu o título mundial à equipe paulista. Ele virou ídolo da fiel torcida e conforme o tempo passava, ele ia crescendo mais ainda dentro do clube. Mas o tempo passou e em 2015 o que era tudo amor ficou esquisito entre a torcida e o atacante. O clube participava da Florida Cup, a famosa Copa Mickey. O contrato do Corinthians com o jogador acabava no meio do ano e as conversas para uma renovação estavam muito adiantadas, mas times europeus e brasileiros já estavam de olho na situação do jogador. Em entrevista, o jogador desconversou sobre uma suposta proposta do Palmeiras e ainda falou que no Brasil só vestiria a camisa do Corinthians. Mas o Timão foi eliminado pelo Guarani do Paraguai na Libertadores e Guerreiro foi pego na mentira. Depois de uma reviravolta, os empresários do jogador falaram que ele não renovaria com o clube paulista e menos de uma semana depois ele era anunciado no Rio de Janeiro
com a camisa do Flamengo. Mas no Rio de Janeiro ele só ganhou um carioca e uma suspensão por doping, que prejudicou demais sua carreira. Pra quem falou que no Brasil só vestiria a camisa do Corinthians, ele além de Flamengo, ainda jogou no Internacional. Pra fechar o nosso vídeo de hoje temos Pedro. Revelado em 2016 pelo Fluminense, ele já demonstrava bom futebol e com a saída de Fred ainda recebeu mais oportunidades. O tricolor carioca trouxe Henrique Dourado, ceifador, e Pedro novamente voltou a viver na sombra de outro atacante. Em 2018, Dourado sai e Pedro consegue mostrar seu ótimo futebol e faro de gols. O jogador foi até convocado para a seleção brasileira, mas sofreu uma grave lesão e ficou parado por 8 meses. Quando ele volta, pede uma entrevista coletiva e nela fala sobre o apoio da diretoria do tricolor e da torcida, e disse que nunca jogaria em outro clube no Brasil, pois queria se tornar ídolo da torcida do Fluminense. Mas na Europa muitos clubes se interessaram pelo jogador e no Brasil quem vinha com uma proposta muito forte era o rival Flamengo, mas a diretoria tricolor se recusava a negociar com o Fla e vendeu o jogador para a Fiorentina, mas menos de 6 meses depois Pedro volta para o Brasil e como falou que só jogaria no Fluminense, ele voltou pro próprio Flu, né? Não, totalmente errado. Pedro fecha com o Flamengo, acertou na cidade e errou no clube. E você, lembra de mais algum jogador que em algum momento de sua carreira pegou na mentira? Se sim, deixa sua resposta aqui nos comentários, pois ela é muito importante pra gente. Não esquece de deixar seu like, que se batermos 500 likes nesse vídeo, faremos a parte 2 dele. Eu vi aqui que boa parte do nosso público ainda não é inscrito, então se inscreve aí e ativa o sininho pra ficar ligado em todas as novidades do nosso canal. Meu nome é Alvin, já que você assistiu até aqui, deixa o seu like e até a próxima.